Vamos lá, Felipe. Hoje você vai falar para nós sobre a descida do Espírito Santo, Chegada do Espírito Santo. Chegada do Espírito Santo. É muito interessante, porque vamos pensar o seguinte. Jesus, ele vai, como nós confessamos, né? Cremos em um só Deus. E quando falamos da segunda pessoa da Trindade, né? Que ele é gerado, não criado. Que ele sempre existiu, né? Deus de Deus. Mas existe um momento em que ele vai ser gerado, que ele vai entrar, né, na história da humanidade. Encarnar. Nós não existíamos, né? Nós nunca pensamos, ninguém pensava na gente, né? Eu lembro quando várias vezes você fez pregações falando assim, antes de eu nascer, estava lá minha mãe e meu pai, eles não pensavam em mim. Para ser bem sincero, nem eu não sei, eu pensei. Tá vendo? Eu também não pensei na Tereza e na Helena. Mas, ou seja, ninguém concebia, né, como seria, né, a gente imagina e tal. Porém, né, nós estamos falando de alguém que sempre existiu e passou a interagir de forma direta. Veio, né, com o rosto humano de Deus. Então não é como nós, né? Só que, até você entender isso, você precisa de mecanismos que te façam, né, romper os limites, né, da razão, da ciência, da cultura local, para você, de fato, entender as coisas do alto. Até hoje é assim. Tem coisa que a gente não consegue entender, né? Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Por que acontece tal coisa? Se Deus é bom, como se explica o mal? Então, tem coisas que são frutos do Espírito. Você consegue, às vezes, não entender, mas você consegue acolher, você consegue ficar em paz com isso por algo sobrenatural. Então, os apóstolos viveram ali algo extraordinário. Eles viram alguém que podia devolver a visão a uma pessoa, podia curar à distância, né, um leproso, podia multiplicar pães e peixes, acalmava a tempestade, mas como que essa pessoa morre? Alguns ali viram a transfiguração, viram esse poder, mas ao mesmo tempo se deixa ser frágil. Poxa, então fica difícil entender certas coisas. Eles sentem medo, eles fogem, eles voltam para a vida antiga, porém, né, eles não tinham ainda essa ferramenta. Eu gosto de falar isso para a galera. Nós já nascemos, né, em um tempo de uma igreja já estruturada e com, né, a ação do Espírito Santo. Não é uma novidade para nós, principalmente quem vem aí dos anos 80 para cá, pós-renovação carismática. Então, é mais uma ferramenta ainda. Então, agora, imagina lá, zero. Tudo, né? inédito. Tudo inédito. Né? Eles pegaram essa transição. E nós vemos em Atos dos Apóstolos essa diferença dos personagens. A princípio, você vê um Pedro que tem medo, que não entende, que, não, Jesus, eu não vou permitir que isso aconteça com você, não, sabe, e fica com medo da liderança, e não quer, e foge, e nega Jesus, e chora, porque ele não é forte o suficiente para realizar a sua missão. Mas aí vem essa ferramenta, e a partir disso, parece que os personagens são outros. A coragem deles é algo sobrenatural, a clareza, o entendimento deles é algo sobrenatural. Podemos até colocar... Primeiro desenho, por favor, vamos lá. Estou curioso. É interessante pensar o seguinte, nós temos, em tempos de um império politeísta, o império em que a regra do jogo era você ter o Deus da guerra, você tinha o Deus das colheitas, você tinha o Deus familiar, você tinha o Deus da fertilidade, o Deus da tempestade. Para cada situação, rezar para um Deus. Você tinha um Deus específico para você rezar. E isso era tido como normal. Vamos entender que naquela época o cristão era o ateu, porque ele não acreditava num Deus real. Né? Era um Deus imaginário, que não tem imagem, que mora na imaginação de vocês, né? Das pessoas. E aí, aqui, dentro desse império, esse Deus... Tudo que está de vermelho era o Império Romano, viu, gente? Vocês estão acompanhando pela primeira vez o Café Bolinho em Teologia. Os desenhos quem faz é o Felipe. Todo esse desenho aqui ele que faz. Então, tudo que está em vermelho
era o domínio dos romanos na época de Jesus. E aí é legal que aqui, mais específico nessa partezinha aqui, quando Jesus ele vem atuar de forma direta, né, na história da humanidade, começa a ter uma nova visão do que é esse Deus, né? Nós vemos esse Messias que vem, ele vem falar da salvação, vem pregar algo que está em comunhão com a lei, mas as pessoas não conseguiam entender essa ferramenta. A lei deixa de ser uma ferramenta de santificação e de amor ao próximo e começa a se tornar um fardo, né? Então, Jesus vem para falar assim, gente, eu vou tirar essa sujeira da vista de vocês, para que vocês entendam o projeto. A igreja vai lutar bastante para que o Antigo Testamento não seja desprezado. Não existem dois deuses e um é o contrário do outro, né? Nós entendemos o Novo Testamento dentro de um contexto, né? Existe a preparação, a criação desse povo para a chegada desse Messias. E é interessante, podemos passar para o próximo, que nós vemos, né, aqui a figura de uma nova liderança, que não é alguém que vem do templo, né? A liderança não está mais no templo de Jerusalém. Não está mais entre os 70 membros do Sinédrio. Nós estamos falando de um cara que morava no norte de Israel, pescador, não tinha ali uma linhagem real, né? Não fala da descendência de Pedro, né? Só fala que ele era pescador. E é interessante que, né, Jesus faz esse convite, né? Olha, agora você... Falar nisso, você é a cara do Pedro do The Chosen. o Pedro do seriado The Chosen é você escrito. Eu tenho que malhar para ficar forte igual a ele. E aí é interessante que o quê? A chave, né, dos céus, esse poder, essa autoridade de ligar as coisas no céu e a terra, o convite, né, para apacentar o rebanho. Eu fico imaginando, quando nós vamos lá na Terra Santa, né, no primado de Pedro, eu imagino o frio na barriga que ele sentiu quando põe a mão no ombro, apacenta as minhas ovelhas. Cara, não é simples isso, é difícil, né? Imagina você ser escolhido, né, como Papa hoje. Você deve olhar para a galera e falar assim, gente, vocês não gostam de mim, né? Pode falar a verdade, porque é uma tarefa muito difícil, né? E não havia ainda essa habilidade. Quem que ensinou ele a cuidar de um rebanho, de um povo novo, que ele nunca imaginou? Pescar vocações, pescar pessoas, né? Render ali frutos, não só para pagar o imposto do Império Romano, né? Não para sustentar só a sua casa, mas pescar pessoas para a salvação. Como é que uma pessoa vai sair da região da Galileia, né, numa cidade chamada Cafarnaum, e vai parar em Roma e vai ser o primeiro Papa da igreja? Quer dizer, que força é essa que vai fazer com que esse homem... ele não vai lá para reinar, ele vai lá para dar a vida, sabe? Então, é interessante que nós temos aqui, né, um novo modelo de salvação, um novo discurso do que é certo, uma nova forma de enxergar a nossa participação, né, do que na teologia nós chamamos de economia de salvação, né? Existe uma estratégia, existe um plano, existe um roteiro, né? Existe uma finalidade para o homem. Isso começa por onde? Isso começa com a igreja. E a igreja precisa de um líder, precisa de uma hierarquia. E temos o pescador, que vai ser esse primeiro líder. A princípio, ele não consegue dar essa resposta, porém, que nos leva ao próximo desenho, por favor. Nós temos essa ferramenta sobrenatural. Então, quando o Senhor, né, ele fala, olha, eu vou enviar, né, virá o Paráclito, o defensor, ele vai recordar vocês tudo que eu ensinei. Então, aqui nós vemos o discurso de Pedro, nós vemos o discurso de Santo Estevão, coisas muito esclarecidas sobre quem é Jesus, quem é o Messias, quem é o Salvador. Então, o povo, né, do templo ficam com medo, porque é uma autoridade diferente. Eles estão completamente decididos naquilo que estão falando, estão dispostos a dar a vida por aquilo. Então, era uma novidade para todo mundo. Então, é interessante que nós conseguimos realizar
aquilo que Deus pede, porque nós temos acesso a uma ferramenta que não está presa aos limites da carne e do osso e da vontade humana. E assim, o Espírito Santo, até os dias de hoje, capacita cada um de nós. Bom, quer saber mais? Quer saber muito mais? www.professorfelipesantos.com.br. Quantas aulas mais ou menos nós temos lá? Nós já temos 85 aulas. 85 Estamos aulas. terminando a edição do último módulo que nós vamos gravar mais, né? Vamos ver se conseguimos lançar mais 2 ainda esse ano. Mas nós estamos terminando de editar o módulo Inquisição. E como nós falamos do Espírito Santo, tem uma aula específica, né, sobre essa ferramenta, né, vamos chamar de ferramenta, né, no módulo Atos dos Apóstolos, que ali nós vamos explicando o início Aí vamos da igreja. ultrapassar 100 aulas. Aí vamos ultrapassar 100 aulas. Então é o seguinte, entra lá, professorfelipesantos.com.br. É muito bacana, gente. São cursos fantásticos para você aprender muito, hein?